a gente tem sempre o outro lado da moeda. E no Brasil isso é muito comum, especialmente em áreas de humanas como a minha, né? Psicologia. É normal as pessoas levantarem o dedo e falarem: ah, mas tem um cara em casa que ele se compara e essa pessoa acaba sofrendo porque vê o outro correndo e ela não consegue correr e ela sofre, portanto você está infligindo sofrimento no sujeito. Aí essa pessoa tem que procurar ajuda. Né? O cara não pode não correr a maratona olímpica dele porque alguém em casa vai se comparar a ele e vai ficar mal. Né? Então, quem tem que procurar ajuda é a pessoa que tem casa. Né? Infelizmente, a gente vive num país que as pessoas têm muito pouco autoconhecimento, as pessoas não têm muita noção dos seus valores, e nós temos uma aula aqui no RD sobre valores, com exercício no anexo à aula, no documento anexo à aula, e essa incapacidade de conseguir compreender os seus próprios valores, essa ignorância acerca dos seus valores, faz com que a pessoa fique mal com qualquer coisa que existe na internet, porque a pessoa se compara e ela não entende que ela não pode se comparar ao Ramon Dino, que foi campeão mundial, que foi campeão do Mr. Olímpia, que tem todo o suporte hoje, e sendo que essa pessoa que está se comparando tem 13 anos de idade, 15 anos de idade. Até se tiver, na verdade, esse tipo de idade, é razoável que a pessoa se compare, porque ela se preocupa muito com o mundo em volta pelas características neurobiológicas inerentes à adolescência. Mas um marmanjo de 30 anos se comparar, aí realmente é um problema que merece tratamento, né? É um problema que merece tratamento. Assistam essa aula sobre os valores, porque eu guardei o livro ali, mas eu terminei de ler. Opa! Eu terminei de ler o livro A Hipótese da Felicidade, do Jonathan Haidt. Gravei a aula aqui para o RD. Não foi ao ar ainda, mas vai ao ar em breve. Nesse livro, o Jonathan Haidt, para quem não lembra, aí, foi o cara que escreveu A Mente Moralista e foi o cara que escreveu A Geração Ansiosa. Nós também temos aula aqui e eu gravei outra aula também que vai ao ar em breve. O Jonathan Haidt, ele escreveu um livro chamado A Hipótese da Felicidade, que ele faz uma conversa entre os principais achados, ou melhor, os principais ensinamentos da filosofia antiga, Buda, Platão, etc., com os principais achados da ciência moderna acerca de felicidade. É um grande diálogo entre essas duas áreas. E o que ele mostra é que a ciência moderna hoje tem mostrado que muitas das coisas que os pensadores antigos diziam e escreviam estão corretas à luz das melhores evidências. E aí, para você ser feliz, existe tudo aquilo que a gente já falou várias vezes aqui, que você tem que ter bons relacionamentos é um dos melhores preditores de felicidade na idade avançada e na idade adulta. Aquelas pessoas que têm bons relacionamentos aos 30, aos 35, aos 40 anos, têm uma probabilidade muito maior de morrer menos por todas as causas, câncer, tudo, porque bons relacionamentos são realmente elixir, né? São muito saudáveis para o seu corpo. Essas pessoas têm menor probabilidade de ter doença mental, tem pessoas que têm menor de ter doença mental e maior probabilidade de ter uma vida feliz, né? Então, bons relacionamentos, etc. E um dos grandes pilares que o Jonathan Haidt aponta lá no livro A Hipótese da Felicidade é ter propósito, construir propósito. E para construir propósito, saber o que você quer da vida, saber o que você busca na vida, saber qual que é o teu objetivo, você precisa saber os seus valores. O que você se importa no mundo. Né? A gente vive, inclusive, impulsionado pelo avatar digital, vazio. É muito vazio a vida de muita gente. É uma vida vazia. É uma vida que é entrar na internet, olhar comentário de post, tecer alguma acidez e toxicidade, falar mal de alguém e continuar perpetuando, trabalhar, né, pagar as contas, gastar tudo que ganha, comer errado e perpetuar tudo isso para sempre. Não tem valores, não pensa o que quer, não sabe os propósitos, não tem uma conexão com o mundo, não sabe exatamente pelo que ela está lutando, e isso torna a vida um fardo mesmo insustentável, né? Então nós temos aulas aqui, eu até vou ver o nome da aula aqui, eu acho que é autoconhecimento. Melhore seu autoconhecimento, o nome da aula. Melhore seu autoconhecimento. Essa aula é necessária para que você assista,
porque em anexo a essa aula, você tem um exercício para você fazer. E esse exercício para você fazer é um exercício prático. Você vai baixar um PDF, 2 PDFs na verdade, e você ali naquele PDF você vai ter que atribuir nota a algumas planilhas que eu deixei ali, e essas planilhas vão direcionar o seu levantamento de valores. Você vai entender qual que é o esquema da sua vida que você realmente valoriza, em qual área que está o seu maior valor. E a partir disso vai ser muito mais fácil você conseguir desenvolver estrutura, né? Tem ali, ó, melhore seu autoconhecimento, exercício prático, avaliação de valores e exercício sobre valores. Você vai clicar ali, não precisa baixar aí, mas você vai clicar ali e você vai baixar esses PDFs. Mostra lá para eles aonde que clica, ali em materiais, ó, materiais, tá? Para achar essa aula, basta você procurar essa aula na lupa do aplicativo ou na lupa do na nossa plataforma. Vai anexo ali nos materiais, baixa aqueles 2 arquivos e preenche aqueles 2 arquivos. Faça o exercício. Está muito bem escrito ali como você fazer o exercício, você vai ter que atribuir notas, e ali você vai entender aonde que você desvalorizar muito e você está colocando pouca energia, e você vai conseguir reorganizar as estruturas aí e os pilares da sua vida. A partir disso, vai ser muito mais fácil você conseguir direcionar o seu comportamento para um lado adaptativo, né? Que é o que todo mundo busca. Beleza? Eu não consigo compreender como a gente vai conseguir viver de uma forma feliz. Não vejo rota para isso, sendo que a gente não sabe os nossos valores. Inclusive, um dos temas de qualquer bom psicoterapeuta aí é entender os valores do paciente. Né? Quando você vai num psicoterapeuta, ele vai tentar entender os seus valores, porque dali ele precisa, junto com você, traçar os objetivos da consulta. Né? Então, inclusive, aquele material que está anexo ali, olha só, presta atenção, aquele material que está anexo à aula que você vai fazer o download é um material que eu peguei dos psicólogos da clínica BeHealth. Eu pedi para o Zé, pedi para os coordenadores técnicos, eles me mandaram os exercícios que eles usam hoje para fazer o levantamento de valores, e está ali para você com toda esse filtro técnico. Tá? Então, está dado para você. Você tem que fazer esse exercício e compreender os seus valores. Porque aí, uma vez que você compreendeu os seus valores, e agora a gente vai linkar com a aula, não interessa se a pessoa está fazendo exercício por status ou por like. Você vai olhar aquilo e vai falar, legal, não é o meu momento de vida, o meu momento de vida é outro, agora eu estou no momento de dar um gasto, estudando, concurso, sei lá o quê, e, portanto, está tudo bem. Você não vai ir lá tecer toxicidade ou ser um hate da pessoa ou qualquer outra coisa assim, e ficar curtindo algumas coisas tóxicas. Então você tem que ter essa noção sobre a sua vida, sobre o que você quer, para não ser essa pessoa que inunda o mundo com coisa ruim, né? Que obviamente isso volta para você em maior ou menor momento.